E aí, pessoal, voltamos aqui de volta com o podcast. E eu tô muito feliz porque hoje eu tô recepcionando um amigo, que é o Pedro. O Pedro é founder da Úrsula e passou por vários lugares legais, mas eu acho que, acima de tudo, ele é um amigo meu e que eu tenho o prazer de chamar de amigo. Então, Pedro, obrigado aí pelo seu tempo. Obrigado eu pelo convite, espero não falar muita besteira aí, conseguir te ajudar de algum jeito. É isso. Não, vai ser legal. Bom, começando como a gente usualmente começa os podcasts aqui, eu queria começar explorando, tipo, a sua vida, assim, Pedro. Como que era você na infância? Como que era o Pedro antes de empreendedorismo, antes de tudo? Qual era o tipo de criança que você era, assim? Massa. Eu sempre fui uma pessoa extremamente curiosa, então aquele estereótipo da criança do por quê, por quê, por quê, né? Até enlouquecer os meus pais. E eu sempre tive muita afinidade com o computador também. A gente nunca foi uma família com muito dinheiro, a gente vem do interior de São Paulo, mas, pô, meu pai juntou uma grana por muito tempo para comprar um PlayStation 1 e depois um computador ali, internet de escada. Foi meu primeiro contato com tecnologia. E desde então eu nunca parei de mexer com computador e sempre fui uma criança extrovertida, mas também lia muito. Então sempre tive um pé aqui e outro ali, né? Essa coisa meio ambígua. E eventualmente o videogame foi tendo um papel cada vez mais crescente na minha vida. Não só por conta do meu círculo social jogar muito, mas eu também sempre fui uma pessoa extremamente competitiva. Mas, de novo, falta de dinheiro era sempre um empecilho, né? Eu não conseguia comprar os jogos que eu gostava, não conseguia comprar skin, videogame. Então, acho que a primeira veia do empreendedorismo veio aí quando eu tinha 14 anos. Decidi montar uma agência de design para YouTubers. A gente virou um business razoável, assim. Tive que contratar e gerenciar outras três crianças de 14 anos. Então, todo mundo usando informação da E mãe no PayPal. você tinha 14 também na época. Eu não sabia Tinha. disso. Caraca, que loucura. Cara, todo mundo usando a informação da mãe no PayPal, porque era todo mundo menor de idade. É, galera indo pagar, falou, pô, tá indo aqui pra Josiane, é isso mesmo? Não, não, é isso, pode mandar. É... Então, foi bem massa, assim, conseguir desenvolver uma série de habilidades bem diversas, porque basicamente o meu processo de vendas era, ou eu acho que seu design é meio ruim, eu posso fazer melhor. Aí ele, você faz thumbnail? Faço. Você edita vídeo? Edito, né? Então qualquer coisa que a pessoa falasse que era um problema, eu ia lá e tentava resolver. Foi o primeiro contato com empreendedorismo e ganhar dinheiro de maneira autônoma aí. A gente fez muito mais dinheiro do que a gente deveria quando adolescente. Então eu ajudei até a pagar meu ensino médio e tudo mais. Foi legal. E aí, depois disso, eu entrei num puta colégio bacana, fiz. A maior parte dos meus amigos ainda deriva de lá. E era muito orientado à prova, vestibular, né? Então, uma educação muito quadrada, muito. Senta aqui, faz prova de terça a sexta, simulado na segunda-feira, simulado de sábado. Mais ou menos esse o caminho para empreendedorismo. Porque logo depois que eu entrei na faculdade, já comecei a trabalhar em meus startups legais aqui no Brasil. Aham, e aí você tava. Tipo, nesse momento você entra na faculdade, você vai pra USP, né? Se eu não me engano. É pra Isso, USP. comecei fazendo marketing na USP e eu sempre tive um pé atrás com o curso, assim. Eu sempre senti que marketing era muito bom senso aplicado, pelo menos da forma como a gente via na faculdade. E depois, logo em seguida, eu decidi trabalhar. Eu acho que eu arrumei um estágio depois de 2 meses na faculdade. Em menos de 3 meses nesse estágio eu fui efetivado. Então quase nunca fui estagiário, assim. Sempre. E não necessariamente em marketing, né? Era uma coisa meio análise de dados, é, gestão de produtos. Na época eu nem sabia o que era, né? Mas era o que eu fazia. E eventualmente, pouco tempo depois, eu entrei na Awari, aqui no Brasil, startup YC-backed também. Entendi. E aí, tipo, eu lembro que você contando sua história sobre a Wari, era bastante gente muito jovem, assim, né? É, e, tipo, imagino que você também era jovem nessa época. Como que era a dinâmica de trabalho, assim? Porque, tipo, você via de um ambiente que você sempre fez muita coisa em diversos setores com, tipo, skills diferentes. E aí você entra, tipo, com outras pessoas muito jovens, assim.
Como que era a dinâmica de trabalho lá dentro? Tipo, jovens managing, administrando e gerindo outros jovens. E as histórias que eu ouço da Wari que é tipo uma galera hiper talentosa, assim, né? Tipo, como que foi esse momento e qual que é a explosão de talentos que você via ali dentro? Como é que foi esse momento pra você? Boa. Eu vou começar ilustrando um pouco da cultura e como foi a minha contratação. Eu vi num job board aleatório uma vaga de gerente de conteúdo. E na época eu mal era estagiário, né? Tinha acabado de ser efetivado, mas assim, 6 meses de experiência profissional ao todo, talvez um pouco mais, vai. Mas eu li a descrição da vaga e falei, pô, eu faço isso aqui. Não precisa de gerente, não, eu vou mesmo. Aí eu mandei e-mail pro founder, o Fábio, que tinha super brother até hoje, e ele me chamou pra entrevista. E no fim das contas, ele falou. Assim, ele nunca abordou o elefante na sala, né? Pô, por que, que ele tá considerando um moleque tão jovem pro cargo de gerente? Mas a entrevista. Essa é outra história, assim, mas eu mandei mal pra cacete. É, Puta, não sei o que aconteceu, eu tive um. Tava completamente sequelado aquele dia. Mas o Fábio viu muito potencial bruto por trás daquela entrevista horrenda. E aí ele virou e falou assim: Cara, eu vou te contratar, tá? Eu acho que você tem muito potencial, entra aqui, vamos trabalhar junto por 3 meses. Se eu gostar, tipo, dobra o teu salário atual. Se eu não gostar, tipo, rua. E aí, enquanto ele falou isso, ele não desligou a câmera nem o microfone, mas ele falou: Puta que pariu, olha o que eu tô fazendo, olha quem eu tô contratando. Ele falou isso em voz alta, comigo olhando. Tipo, eu olhando pra ele assim, ele: Não, não, fica tranquilo, eu vou te contratar mesmo assim. Mas eu só fui entender o porquê que ele não ligou pra minha idade em nenhum segundo, porque eu tinha 20 anos e o Fábio tinha 23. E já era uma pessoa extremamente bem sucedida. O Fábio fazia design desde os 15, foi morar em Nova York para trabalhar em algumas startups de lá aos 18. E a densidade de talento da Wari era muito alta. Eram basicamente pessoas com o mesmo perfil. Jovens, de muito potencial, que o Fábio encontrou em algum lugar, contratou. Quase todo o mundo da Wari saiu para ou empreender ou sei lá, country manager de alguma startup, foi trabalhar pra fora. Enfim, todo mundo teve saltos imensos na carreira, assim, dos 10 primeiros funcionários. Caraca, muito legal. E aí, tipo, qual que foi o ângulo que você entra lá e, tipo, o que era esperado de você naquele momento? Porque é algo meio, pelo que você está contando, meio amplo, né? Tipo, cara, vem aí, você consegue desempenhar multifunções e, tipo, te conhecendo e conhecendo o papel que você exerce hoje dentro da Úrsula, tipo, isso te alavancou de certa forma, né? De, cara, conseguir jogar em diversos papéis ali dentro de uma startup. Mas no momento que você estava entrando, qual que era o ângulo que você via, cara, como que eu consigo gerar valor aqui por ser alguém generalista? Tipo, como que isso passava assim na tua cabeça? Porque hoje eu acho que te conhecendo é muito mais claro no papel de CEO que, tipo, cara, consigo operar em diversas frentes aqui. Mas, putz, você tava possivelmente com algumas inseguranças, não sei o que que tava passando na tua cabeça entrando nesse ângulo de densidade alta, assim. Cara, eu acho que uma grande sorte foi que eu não sabia que eu tava entrando num lugar com tanta gente boa. E ninguém sabia ali que era todo mundo bom. A gente só se encontrava e falava, pô, caramba, isso aqui é um lugar gostoso de trabalhar. Porque geralmente o que acontece quando você tem esses A-players que não têm um currículo muito bonito ou legível é que essas pessoas ficam espalhadas em empresas. E aí você provavelmente se vê como a única pessoa que trabalha daquela empresa. E aí o Fábio conseguiu montar uma empresa onde todo mundo trabalhava, ninguém sabia do seu próprio valor de mercado, por assim dizer, mas todo mundo era muito feliz porque a gente só estava conseguindo trabalhar de verdade e se divertir. Então nem passou pela minha cabeça essas questões de insegurança, onde que eu vou agregar valor. Eu sempre fui uma pessoa de leverage, né? O que está mais quebrado aqui? Onde que eu poderia trazer mais valor com menor quantidade de esforço? Primeira coisa que eu tive que fazer quando eu entrei foi criar uma certa presença em social media. Então, esse mercado de bootcamp, especialmente naquela época, era muito voltado a branding. E a Wari tinha uma presença pífia em social media, né? Todas as outras contratações de marketing antigas tinham sido contratadas, demitidas quase que instantaneamente. Alguém precisava botar a casa em ordem e deixar ela ser reconhecida.
Então, eu ajudei a chegarem a, sei lá, 10, 15 mil seguidores, fiz os primeiros posts virais, a gente montou uma newsletter que tinha mais de 50% de open rate, conteúdo super denso e técnico, uma época que não existia muito disso no Brasil. E aí, basicamente, contratei outras pessoas para ficarem fazendo essas funções. Então a gente contratou uma outra social media, uma outra pessoa para tocar as newsletters, e eu fui participar de Lifecycle Marketing depois, que era o que estava quebrado Legal. também. E aí, tipo, uma dúvida. Qual que foi o feedback mais doloroso? Porque, putz, cara, você tá entrando ali cru, né? Você falou ali, tipo, cara, tô exercendo aqui. Qual que foi o feedback mais dolorido que você ouviu? Tipo, no momento foi dolorido, mas que você é muito grato por ter recebido, assim. Aquela coisa que, cara, dói no momento e aí, tipo, você hoje olha pra trás e fala, cara, ainda bem que me deram isso aqui. Cara, dentro do contexto da Awari, é um feedback bem, assim, é bem marcante. Você vai entender o porquê que tá tão próximo da minha trajetória profissional hoje. O Fábio virou pra mim e falou: Pedro, cara, você consertou marketing, você consertou lifecycle, mas você tá claramente infeliz agora, né? Eu ainda tava tocando principalmente lifecycle e experimentação dentro de growth. Ele falou: o que você quer fazer? Eu falei: Fábio, parei pra pensar. Falei: ó, vendas tá quebrado. Eu queria consertar os processos de vendas. Logo em seguida, eu acho que nosso mix de produtos não tá legal também, né? Eu acho que eu precisava experimentar com produto, precificação. E eu comecei a basicamente descrever todas as funções da empresa. Falei, customer support também tá muito ruim. Aí o Fábio virou pra mim e falou, Pedro, isso não tem como, cara. Eu falei, como assim não tem como? É o que tá quebrado. Tipo, eu quero ser a pessoa que vai e conserta. Eu falei, Pedro, isso tem nome. O nome disso é Founder. A Wari já tem um Founder, e não é você. Tipo, o que eu precisaria agora é que você se especializasse. É, e aí ele parou e falou: Na verdade, eu acho que você nunca vai ser feliz sendo funcionário. Porque eventualmente você vai ter que se especializar em alguma coisa. E tá nítido pra mim que você só vai ser feliz quando você tiver seu próprio negócio. Então, porra, na hora eu fiquei super triste, depois mega revoltado. Mas, cara, acho que se eu não tivesse ouvido isso tão cedo e de maneira tão enfática, talvez eu estivesse muito perdido por aí, só pulando de emprego em emprego, sempre me perguntando por que eu tô infeliz. Meu Fábio diagnosticou e me deu a solução na hora. Aham. Caraca, que legal. E aí, tipo, por você ter navegado em diferentes áreas e topar o desafio, assim, de não ter medo de encarar o desafio de frente, tipo, mesmo quando o desafio é high stakes, né? Pô, a Wari era uma empresa, tipo, hyper growth naquele momento, pelo que você sempre me fala e tal, com gente tendo altas expectativas e, cara, você pulava pra dentro do desafio, assim. Como que isso se manifesta hoje na sua vida como founder dentro da Úrsula, assim? Porque eu imagino que o escopo dos desafios seja diferente, porque a gente está falando de indústrias diferentes, mas a essência é a mesma coisa, assim, de cara, eu vejo aqui o que está quebrado e eu pulo para dentro. Como que você acha que isso te alavancou para ser o founder que você está sendo hoje, assim? Boa. Hoje em dia, esse skill é algo que eu vejo como muito mais importante pra mim como founder, assim, do que naquela época. Naquela época era um nice to have, né? Eu acho que quando você é founder, você é ultimately accountable por qualquer entrega da empresa. Então, no fim das contas, se o código tá ruim, cara, no fim das contas é culpa dos founders também. Se o design não tá legal, culpa dos founders. Se não tem growth, culpa dos founders. Dificuldade de contratação, dificuldade de fundraising. No fim das contas, tudo converge para uma das pessoas fundadoras ali. Então, essa escola da Awari foi muito importante para mim, né? Porque eu aprendi que, cara, botando energia, dedicação, você fica bom em qualquer coisa, mas mudou a intensidade do quão bom preciso ser, até porque eu sou muito mais maduro, tenho uma noção do que é bom muito maior, e também o escopo varia, né? Então, às vezes, a entrega no código, eu preciso botar a mão. Eu sempre fui uma pessoa ligeiramente técnica, hoje em dia eu tenho que ser bem mais. Design, cara, preciso botar a mão. Então, eu acho que aumentou a intensidade, até porque a empresa é minha e a dinâmica com algo que é seu muda.
Não, eu diria que hoje em dia eu ligo pra Úrsula, vai, 100% do que eu posso ligar pra empresa, na área eu devia ligar uns 75, 80. Na época era o máximo que eu conseguia ligar, mas hoje em dia eu consigo comparar com o que é a Úrsula e o que é a empresa que me contratava no passado. Então, não só a intensidade, mas também o escopo varia mais, né? Na área eu não tava botando a mão em código, por exemplo. Entendi. E isso se conecta com uma das coisas que, tipo, uma das primeiras conversas que eu falei, cara, esse cara é um cara da hora de se conversar e de ser amigo, que foi no momento que você fala que a chave virou e aí, tipo, você falou, cara, a única, uma das únicas coisas que me realizaria aqui como profissional é virar um founder, né? Que é tipo, acho que foi você, eu acredito que foi você que falou pra mim, tipo, cara, eu senti que eu deveria me tornar um founder quando eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser o que eu tô construindo, assim. Se conecta muito isso que você falou de, cara, eu ligo pra isso como parte de mim, assim. E nesse momento, o seu custo de oportunidade estava crescendo, né? Tipo, putz, cara, você tinha uma história a ser contada, você estava em uma empresa de hypergrowth super jovem, com potencial de crescer e etc. E tendo uma história para contar, e aí, tipo, você shift para virar um founder, mesmo tendo já cedo um custo de oportunidade para sua vida alto, né? Como que como que a Úrsula, o chamado Úrsula foi te atuando como gravidade e te puxando para você dizer não para todo o seu custo de oportunidade e sim para aquilo que parecia meio que um chamado maior, assim, como que isso foi se manifestando na sua história, na sua vida, no seu dia a dia? Boa. Depois dessa conversa com o Fábio, eu botei na minha cabeça que eu queria ser founder. Aí depois a gente entra nos méritos de tipos diferentes de founder, o que motiva cada um. Eu acho que as pessoas têm muita pouca clareza nisso. Mas eu sabia que eu queria ser founder, ainda não sabia por quê e qual seria o meu estilo e nada disso. Mas eu tive algumas empresas, trabalhei em algumas empresas depois da Wari. Eu fui morar na Estônia por um tempo, trabalhando numa startup de lá. Depois fui trabalhar numa startup de São Francisco, que acabou de ser comprada pela OpenAI. Inclusive, depois, em uma outra startup YC-backed também, fazendo produtos de Generative AI. E era lá onde eu estava antes de começar a Úrsula. E quando eu encontrei esse emprego, eu fiz uma promessa pra mim mesmo. Né? Tipo, ó, esse vai ser meu último trabalho antes de eu virar founder. E aí, eu brinco que foi que nem Ulisses se amarrando no mastro, né? Tipo, cara, foi uma promessa que eu fiz pra mim mesmo, não, e ó, ninguém me solta, ninguém me deixa. Tipo, eu preciso que isso aconteça, né? Senão é uma falta de compromisso comigo mesmo. Mas enquanto eu tava dentro da empresa, e de novo, explorando muita coisa com IA generativa lá, eu comecei a me perguntar se não tinha algo que pra mim seria mais divertido e mais impactante, assim. Então era muito B2B SaaS, é, nada contra, tenho até amigos que são, mas, pô, não. Essa é boa, essa é boa. Essa eu gostei. Cara, acho que já paguei meus pecados trabalhando com isso, assim, tava meio de saco cheio. É, falei, cara, queria fazer uma coisa consumer, tipo, que realmente eu consigo imaginar o mundo inteiro usando, sabe? Tipo, meus pais, meus irmãos, sei lá, algo com impacto na forma como a gente interage com tecnologia. E educação era uma coisa que sempre me chamou a atenção, né? Tanto trabalhando numa empresa de educação antes, quanto tendo que pagar para o meu próprio ensino médio, vindo numa família onde meus avós são analfabetos, tipo, bem analfabetos, mal conseguem escrever o próprio nome. Foi algo meio óbvio, assim. E eu comecei a brincar com a tecnologia, comecei a montar o, alguns MVPs, na época era bem no-code mesmo, no Zapper, depois virou um bot no Discord, mas eu estava tentando construir um tutor com inteligência artificial. Mas, cara, eu acordava e começava a trabalhar nisso. Tipo, aí alguém me mandava mensagem no Slack e tudo mais, eu ia lá, ajudava a resolver as coisas da empresa, mas todo momento ocioso que eu tinha, eu tava pensando no meu próprio projeto. É, então, o, pra mim ficou nítido que o meu coração já não tava lá. E, cara, eu poderia muito bem continuar tocando as duas coisas ao mesmo tempo. Na verdade, seria o ideal. Eu tinha acabado de
pegar um apartamento na planta com a minha namorada, falei que eu ia mobiliar. Hoje em dia tá lá sem piso nenhum. Essa é uma boa história. Você prometeu mobiliar um apartamento e aí decidiu virar founder logo em seguida. Coitada, a Bia é muito parceira, mas ela sofreu por causa disso. É, e eventualmente a empresa virou e falou assim, cara, ó, a gente vai fazer uma outra reestruturação aqui dentro, não sei o quê. Tipo, a empresa já tinha 80 pessoas, quando eu entrei tinha 20, eles anunciaram uma outra reestruturação, falaram, ó, quem não quiser, a gente paga 3 meses de salário e pula fora agora. E aí eu fiquei pensando, pô, eu vou abrir mão da grana, o que eu vou fazer, caralho. Eu falei, ah, quer saber, eu vou pegar isso, vou fazer desses 3 meses de salário meu primeiro cheque anjo e vou me dar uma chance. Vou apostar em mim mesmo e vou empreender. E aí, nesse momento nem era a tese Úrsula ainda, né? Tipo, Úrsula de como ela é hoje. Ela inicialmente começou como o tutor, né? Como é que foi esse processo entre criar algo para ajudar crianças, ajudar pessoas a aprenderem com AI, para algo muito mais ambicioso que é acabar com a solidão de crianças no mundo trabalhando a partir do Brasil, assim, como que foi esse processo de sair disso, que já é algo muito nobre, para algo, cara, não sei quantificar quantas vezes maior e quantas vezes mais ambicioso é acabar com a solidão de crianças no mundo. Como é que as coisas se conectam assim? Pô, eu, eu acho que tem dois componentes generalizáveis dentro dessa história. Tem um componente mais artístico, que eu vou deixar de lado, porque eu acho que é menos aplicável para todo mundo. Mas o primeiro foi user-driven feedback. Então a gente começou a rodar os tutores. E a princípio o feedback era muito ruim, né? A gente tinha churn quase que instantâneo, a gente via os logs de mensagem, né? Era um negócio bem text-based. E tinham coisas do tipo, pelo amor de Deus, me tira daqui, nossa, que saco. É, Que baita feedback de incri- user para receber, hein? Cara, Animador. é incrível, porque quando você fala com alguém de B2B, você fala, pô, você gostou do produto? Não, não, gostei, é incrível. Você pagaria pelo produto? A pessoa, ah, pô, talvez mês que vem, não sei o quê. Tipo, quando você vai adultecendo, você perde a capacidade de falar de maneira aberta pra pessoa o que você não gostou, passar feedback transparente. Então você quer ser cada vez mais gostado, muito por conta de experiências que você tem na infância. Mas quando você tá quando você é criança e isso ainda não foi cristalizado em você, cara, você só passa diretamente o que você tá pensando. Então pra gente foi ótimo, assim, era muito melhor fazer isso do que ficar cavocando por feedback, sabe? Tipo, ah, pode melhorar. Então, a gente foi constantemente melhorando o produto em termos de como que eu torno o processo de aprendizagem mais eficiente e mais divertido. Até que em dado momento a gente chegou num tutor que já tinha um pouco de personalidade. Então tinha o Jerônimo, o poeta, e Bob, o robozinho da matemática. E aí você tinha um monte de quizzes. Se acertasse os quizzes, você ganhava um gift card. Ainda acho que essa é uma tese legal. Alguém vai fazer algo parecido. Mas basicamente a gente viu que as crianças, ao conversar com esses tutores, elas estavam personificando eles, interagindo de maneira muito mais profunda do que a gente esperava. Então, Jerônimo, já que você é poeta, vamos escrever um poema juntos? E aí, ao longo desse processo, surgiam perguntas do tipo: o que significa essa palavra aqui? O que que você faz quando eu não tô aqui? E a pessoa muitas vezes saía do chatlog e ia embora, né? Nem, mesmo com a possibilidade de ela ganhar um gift card, o que a criança tava interessada mesmo era nessa conexão com a máquina, né? Era em conversar. E aí não só teve um trabalho de, cara, me cercar de pessoas que entendem muito desse assunto, eu tenho professor de Harvard na CapTable hoje, psicólogo infantil, enfim, um monte de gente ajudando a construir, entender direito o que acabar com a solidão significa. Mas os insights vieram de produto na mão de usuário e alguns investidores cultivaram muito bem essa chama da ambição. Sabe, então eu lembro que nos primeiros papos que eu tinha, eu chegava bem constrangido até, né? Geo, eu queria fazer tutor, que é uma tese legível, e todo mundo bate palma, e todo mundo fala, não, isso faz total sentido pra... Cara, acho que se eu fizer um amigo virtual que acompanha as crianças ao longo da vida, eu acho que elas vão aprender mais. E eu acho que eu vou estar tendo um impacto ainda maior. Mas é muito mais difícil de mensurar. Então, 99% dos investidores foram neutros ou contra,
Mas esse 1% que conseguiu cultivar essa chama de, cara, as melhores teses não são legíveis mesmo. É isso que é ser founder. Tipo, se tá todo mundo batendo palma, tem alguma coisa errada. Vamos explorar mais. Uhum, Então, esses são os principais componentes, assim. entendi. E uma curiosidade, a gente já falou sobre isso, mas como que você mantém sua autoestima e sua convicção e a sua energia alta quando você tem poucas ou talvez nenhuma evidência que a tese AI Companion funcione nesse momento, no tempo? Tipo, é meio, cara, é um instinto e 1% das pessoas que você fala falando, cara, isso aqui faz sentido, pode fazer sentido. Da onde que sai essa energia para falar, cara, tipo, vou continuar investindo meu tempo, minha energia nisso aqui, mesmo que tenham muitos odds contra. Cara, eu acho que a minha perspectiva era quase histórica, né, dentro disso. É, vem muito de consumir conteúdo de outros founders. Então, ver a história do Brian Chesky no Airbnb, onde todo mundo achava que ele era maluco, investidor indo embora no meio do papo, falando que ia no banheiro, é, sei lá, e não só dentro de tecnologia, né? George Lucas, um ano antes de Star Wars sair, ele tava chorando, extremamente deprimido, pensando, puta que pariu, ninguém nunca vai assistir isso aqui. É, o James Dyson, que fez os aspiradores Dyson, cara, passou 14 anos, fez mais de 5 mil protótipos para montar o aspirador como a gente conhece hoje, as pessoas mais ricas do Reino Unido. Mas, historicamente falando, o que dá certo, né, em escala macro não é legível a princípio. Então, primeiro, essa perspectiva histórica de me lembrar de, cara, todo mundo passa por isso, né? Isso faz parte da jornada, o processo é esse mesmo. Então, acho que esse é o primeiro componente. O segundo componente é eu tô direcionalmente correto? E isso é algo que você pode conversar com as outras pessoas. Então você passa uma série de axiomas ou postulados do tipo, a forma como a gente interage com computadores pode mudar de acordo com LLMs. Né? A gente pode interagir com linguagem natural. Verdade? Sim. Tipo, é um negócio falseável. Né? E para formular esses postulados e apostas sobre o mundo, você pode pedir ajuda externa. O que é importante é que eles ainda assim sejam contrarian, porque se todos são verdades e óbvios, tem 1 milhão de pessoas fazendo. Alguns você precisa provar que são verdade com o tempo. Você precisa estar confortável navegando com essa ambiguidade. E aí vem do primeiro ponto. Né? Todo mundo que deu certo passou por isso e tancou essa ambiguidade no começo. E o terceiro ponto é basicamente encontrar as pessoas que acreditam em você no matter what. Então, alguns usuários, você não precisa de muitos para validar isso. Né? A gente teve. Crianças passaram mais de 3 meses com a Úrsula, falando com ela todo dia, falando sobre suas dificuldades no dia a dia. Cara, tenho certeza que se eu desligo a Úrsula hoje, tem pessoas que vão sentir como se estivessem perdendo um amigo. Então, não é muito em termos quantitativos, mas puta, pra mim já é um baita indício de que a gente tá certo. Tem pai que compra muita ideia, investidor que compra muita ideia. Então acho que são esses três pilares, assim, pra manter a sanidade. Uhum. E você falou o que como crianças atribuem significado à Úrsula e o que a Úrsula significa para outras crianças. Olhando para o Pedro, o que a Úrsula significa para você? Qual que é o significado que, conforme as coisas, você foi construindo as coisas, o tempo foi passando, você foi investindo o seu tempo, sua energia ali. O que a Úrsula representa para você hoje, assim? Cara, essa é uma excelente pergunta. Eu acho que a Úrsula tem um papel muito importante na minha vida por diversas coisas. Primeiro porque ela se tornou uma mistura de todos os meus interesses ao longo da vida. Então, quando eu era criança, eu mesmo tinha um monte de amigo imaginário. Tipo, se minha mãe não segurava a porta para eles passarem, depois que eu passava, eu ficava bolado com ela. É, tipo, eu sempre tive muito interesse em psicologia, sempre tive muito interesse em inteligência artificial, videogame. Então, cara, tudo isso culminou na empresa que eu tô construindo, que é um puta privilégio. A Úrsula me tornou um profissional 10 vezes melhor, porque eu tive e tenho que subir ao nível do desafio todos os dias. A Úrsula me permitiu
encontrar o meu propósito de vida, né, como founder. Eu não sou um founder que quer resolver ineficiências operacionais. Não quero fazer dinheiro construindo o próximo quinto andar ou o próximo iFood. Eu gosto de construir coisas que todo mundo pode usar e todo mundo vê valor, né? E isso existe tanto no mundo de entretenimento quanto Pixar, Disney, quanto no mundo de empreendedorismo. Então, próprio Airbnb, Lyft, Twitter, sei lá, eu quero construir algo novo e botar isso no mundo, né? A manifestação de algo novo no mundo. Isso que me drive. Mas o mais importante, pra mim, que o Orson mais significa, é, cara, se isso der certo, a gente tá mudando a vida de uma nova geração inteira, né? Você crescer constantemente se sentindo amado, você crescer de uma maneira onde a sua curiosidade é constantemente instigada, você ter acesso a todas as suas memórias, porque hoje a Úrsula já tem memória, de quem você era enquanto crescia, como você se transformou e poder reacessar isso, porra, ela está desbloqueando o potencial da humanidade, né? Então, acho que tem todo esse guarda-chuva de coisas, isso Aham. significa pra mim. E aí, fazendo o papel de pushback como amigo mesmo, o porquê você é tão convicto que as crianças ou nós como humanidade estaremos dispostos a ou a grande maioria das crianças daqui 15 anos estarão dispostas a mudar a forma como elas criam amizades para para desenvolver uma relação tão profunda assim, porque desde que a humanidade é humanidade, os seres humanos criam relações com outros seres humanos, amizades, relações, enfim. E basicamente o que a sua tese diz é: eu acredito que as crianças ou os seres humanos podem desenvolver relações profundas com um objeto a qual elas nunca tiveram relações antes. Porque agora, e aqui eu tô falando de a grande maioria das pessoas, né? Porque é o impacto que você quer gerar no mundo. Eu entendo que algumas pessoas podem, mas o que você está me dizendo é, cara, eu acredito que a grande maioria das pessoas ou das crianças vão ter um shift substancial de como elas interagem com. Tipo, interagem. Se elas vão trocar o objeto a qual elas interagem, assim. Boa. Esse é um dos postulados que não é óbvio pra todo mundo, nem pra mim, né? Mas parte da minha leitura sobre como o mundo funciona é: a gente construiu uma série de ferramentas que acaba afastando as crianças de outras interações sociais. Então, hoje em dia, você tem muito tablet, tem muito iPad, você tem poucos third spaces onde as crianças conseguem se comunicar. Então, basicamente, quando você é criança, você vai para a escola, passa um tempo lá, brinca com os amiguinhos no intervalo, porque durante a aula você está sentado com a professora falando, então você tem pouca interação social. Você volta para casa, você não tem acesso à internet, você não tem com quem se comunicar. Então, você pode ter. Tipo, quando você tem pais presentes, é uma situação infinitamente melhor, mas ainda assim não é um substituto para boas amizades. E a relação que você tem com a tecnologia não é uma relação de amizade, não é ativa. Né? Você está basicamente recebendo o conteúdo que alguém está selecionando para você. Melhor se for um pai e algum outro founder de uma empresa tipo Lingo Kids, Play Kids, Papumba. Mas muitas vezes é só um algoritmo aleatório que está tentando te engajar o máximo possível com descargas dopaminérgicas. Parte da minha hipótese é: os avanços tecnológicos que a gente teve nos últimos tempos permitem com que a gente consiga construir uma nova forma de se relacionar com máquinas. Agora, quando você interage com máquina, ela não precisa ser só uma ferramenta, né, que você comanda, ou não precisa ser só um portal para um conteúdo que você consome. Eu acho que você pode ter uma relação quase simbiótica com o computador. Então, você fazer amizade com o computador pode ter os mesmos benefícios de você fazer amizade com um ser humano. Na verdade, isso tem diversos estudos dos gêmeos do mal da Úrsula, né? Essas namoradas virtuais e afins, que longe de mim defender isso, mas mesmo quando você está otimizando para engajar a pessoa o máximo possível, as pessoas reportam diminuição de ansiedade quando vão interagir com outras pessoas no mundo real, porque elas conseguem praticar situações em um ambiente low stakes. Então, será que se a gente não muda a nossa relação com tecnologia, ao invés de ser drogas virtuais que a gente dá para a criança ficar mais calma, a gente permite com que ela construa uma amizade com a máquina? Será que isso não vai transferir
para habilidades na vida real? E dois, será que isso não vai ser uma relação muito mais saudável com uma parte tão importante das nossas vidas hoje, que é a tecnologia? Entendi. Cara, é muito legal falar isso porque é hiper não quantitativo, não. Cara, isso é basicamente. Se você pegar o investidor quantitativo e quer olhar o seu growth rate, ele vai, tipo, cara, isso não faz sentido pra mim, sabe? Eu Não vai. brinco, eu brinco que o que eu mais ouço no Brasil, depois de falar com o VC, é parabéns pela trajetória. Ele vai embora. E aí é o follow-up e não existe resposta, né? Mas eu acho muito interessante isso que você traz de, cara, pensar com uma cabeça não óbvia e estar disposto a navegar o ambíguo e o subjetivo, que isso é muito interessante, né? As pessoas se sentem, às vezes, muito confortáveis em navegar o que é quantitativo e o que é um mais um é dois, mas quando tem um grau, um quê de ambiguidade, putz, as coisas desmoronam ali. E aí uma história que eu queria que você contasse, que eu acho que a gente trocou mensagem, mas a gente não chegou a falar sobre, foi, cara, a madrugada que simplesmente Mark Andreessen te manda uma DM no Twitter. E aí a gente só falou por mensagem, mas não chegou a conversar. Cara, como que foi, que foi essa loucura e como você não tacou o seu celular na parede? Não, cara, eu vou contar a história linearmente, mas foi quase tacar o celular na parede. É, eu. E falando até de investimento, né, e VC brasileiro e tudo mais, em dado momento eu percebi que a minha tese era muito louca e não ia fazer sentido pra cá. Eu decidi captar fora. Então, tenho ido bastante pra São Francisco, vou pra Nova York agora. Mas basicamente estou falando com um amigo meu que acabou de captar 5 milhões de dólares com A16Z, Lightspeed, Spark, enfim, uma rodada brutal. Eu falei, cara, como é que funciona, né, o mercado? Ele falou, é muito simples. Aqui, fundraising rola pelo Twitter. Eu falei, tá, como assim? Ele falou, não, é um processo extremamente reproducible, né? Então, você vai fazer uma demo muito impressionante, você vai avisar de 10 a 15 pessoas com followers legais antes de você publicar. Assim que você publicar a sua demo, você vai pedir para todo mundo dar RT, e a partir disso você vai gerar hit no mercado, você vai ser percebido como um deal quente, e vai vir um monte de VC inbound. Esse meu amigo, ele recebeu 200 DMs, 200 e-mails, e aí ele foi mandar o Calendly dele pra todo mundo, e ele esqueceu de botar todo mundo em BCC, botou todo mundo em CC. Ele chegou na call e aí os caras falaram, oh, power move, não sei o que, e ele só se tocou o que ele tinha feito durante a chamada. Mas enfim. Boa essa. O cara hackeou o sistema e foi pego no final. Os caras, power move, mandou bem, não sei o que. Tipo, mas, esse meu amigo, uma das pessoas que seguem ele era o Mark Andreessen, né? E tá por conta do processo de captação dele, botaram ele pra falar com o Mark e tudo mais. E decidi copiar a estratégia dele. Postei uma demo da Ursula no Twitter, pedi pra ele dar RT e mais uma série de pessoas darem RT. E funcionou. A gente recebeu bastante inbound de investidores. O investidor gringo que a gente fechou agora veio por lá também, que é muito massa. Mas uma das DMs mais. Assim, uma das coisas mais absurdas que rolou foi quando chegou a notificação de pessoas seguindo você. E aí uma delas era o Mark Andreessen. E aí eu literalmente gritei, tipo, E fiquei parado, olhando pro teto. Aí a Bia, minha namorada, chegou, tipo, tá tudo bem, tipo, o que que tá acontecendo? Super preocupada. E eu catatônico, olhando assim. Aí eu desbloqueei o celular, vi que tinha uma notificação nas mensagens. Aí quando eu cliquei, foi o Mark Andreessen falando, eu queria muito testar a Ursa com o meu filho. Aí, dessa vez eu nem gritei, eu só parei e fiquei olhando pro teto, assim, tipo, por 10 minutos, até eu voltar a ser um ser humano. Até voltar de volta pra Terra, assim. Mas aí, como é que foi a sua resposta? Tipo, você levou na normalidade, tipo, claro, tá aqui o link. Qual, É, qual foi a sua reação, assim? cara,
eu contei isso para uns amigos meus mais macaco velho de startup e tal, galera YC, terceira empresa, sei lá. Eu falei, ah, pô, eu mandei o link pra ele e falou, tá aqui, me fala, me manda seu feedback depois, tal, tipo, adorei ouvir. E aí todos eles falaram, mano, tipo, você é imbecil? Tipo, você, cara, você tinha que ter passado, sei lá, seu telefone e falado que você ia fazer um onboarding de 5 minutos, tipo, walkthrough, cara. É, você literalmente tratou ele como se ele fosse um Zé Povinho. Aí eu falei, ah, pô, foi mais ou menos isso que eu fiz mesmo. Tem gente que você tratou da normalidade, assim. É, eu tentei tratar ele da normalidade, mas acho que foi até demais, assim. Passando o ponto ali. E aí, como que tá seu momento de vida? E a gente, sempre quando a gente fala sobre o Pedro, inevitavelmente a gente sempre acaba double down na Úrsula, assim. Então, como que tá a tua vida nesse momento, comparando com, tipo, putz, quão corrido ou quão animado sobre o futuro você tá versus sei lá, 6 meses, um ano atrás? E da Úrsula, consequentemente, também, né? Cara, eu tô super animado. É, o timing tá bom, assim, né? Algumas semanas atrás eu tava em São Francisco, tentando captar lá, e eu tava bem ansioso, porque eu fico num meio termo ruim, a princípio. Eu sou um founder bem quisto entre os VCs do Brasil, então as pessoas falam, ah, o Pedro é um founder muito bom, mas a tese é esquisita demais, ou então foge da tese do fundo. Então, enfim, no Brasil, eu sou quase uninvestable por conta da tese do mercado que eu escolhi. Nos Estados Unidos, a tese faz sentido, a história tá boa, o produto tá bom, mas o meu background é muito pouco legível. Então as pessoas. Agora é um pouco mais, né? Depois, desde que uma das empresas foi comprada pela OpenAI, meu pitch ficou melhor. Mas. O pessoal olhava e ficava esperando pra ver quem ia entrar, pra ver quem ia ser o first mover, né? Porque é um risco muito grande você apostar em alguém que você mal conhece e não tem nenhum proxy pra saber se a pessoa é boa mesmo ou não. Então, as semanas atrás eu estava super ansioso. Agora deu super certo, a gente acabou de trazer um investidor gringo muito massa. Foi inclusive no Demo Day deles que esse meu amigo captou 5 milhões com o Andreessen, Lightspeed e afins. Eles viram o Twitter, depois esse meu amigo fez um referral. Não posso falar o nome ainda, mas tá muito legal. A gente decidiu engajar super pouco com investidores do Brasil, se não nada. A Úrsula já é uma empresa remota, né, já tem gente morando na Europa, já tem gente morando no Canadá. Nosso mercado é majoritariamente Estados Unidos, então a gente está se posicionando muito mais como uma empresa global, norte-americana, que necessariamente como uma empresa brasileira. Então, isso vai fazer parte aí dos próximos meses. Continua corrido como sempre. Agora a gente tem um Demo Day em novembro para apresentar a Úrsula. Então a gente está refazendo um monte de coisa de produto, mas ao mesmo tempo já quer ah, tirar de beta e deixar open access pra gente ter uma atração legal com o usuário. Então, tá Legal. muito massa, assim. É. E aí, uma coisa de um feedback que você me deu uma vez, que você falou que o meu personal pitch é horrível. É, como que você trabalhou no seu personal pitch para? Porque seu personal pitch ele é bom. Ele foi ficando melhor ao longo do tempo, conforme eu fui vendo assim, falei, caraca, o Pedro tá sharp assim, depois de fazer muitas vezes. Quais são os elementos que você tirou, adicionou ou colocou por outro ângulo para construir um personal pitch? Porque nas conversas que a gente fala, você sempre fala, tipo, cara, eu entro pro VC gringo e é aquela coisa. Ele vai me julgar em 10 minutos porque ele não tem nenhuma proxy de mim, ele não me conhece. Então, o personal pitch é talvez uma das coisas mais importantes nesse first call ali que você tem com o VC gringo. Como que foi o processo de refinamento até chegar num personal pitch que você é orgulhoso de apresentar, assim? Cara, essa é uma boa pergunta. Na verdade, eu acho que o, mai, o que mais ajudou a construir um bom personal pitch foi ter cada vez mais clareza do que eu queria atingir. Então, por exemplo, cara,
não tenho mais vergonha de falar que eu sou um founder, que é criar uma nova categoria de produto, que é tipo Virtual Companions, que te acompanha quando você cresce e é basicamente, sei lá, o seu Spirit Animal. É, então, eu ficar confortável o suficiente em ter uma visão grande e ambiciosa foi o passo número um. Depois disso, é basicamente engenharia reversa para chegar num bom personal pitch. O que dentro da minha história faz sentido para compartilhar aqui? Cara, eu de fato era uma criança que tinha muitos amigos imaginários e tipo, ficava bolado quando a minha mãe não dava comida pra eles, coisas do tipo. Por que isso não tá dentro da minha história? Tipo, eu de fato trabalhei numa empresa de educação, fiz o faturamento crescer 40 vezes em menos de um ano. Porque, como eu trago isso aqui pra dentro da minha história? B2C e tudo mais. Então, ter clareza no objetivo e depois testar o que de dentro da minha vida faz sentido contar, como é a reação das pessoas quando eu conto, né? Foi que me ajudou a melhorar bastante, assim, foi um processo bem intencional. Toda Entendi. conversa que eu tinha, eu ia testar uma variável nova, mas sempre com um objetivo macro, né? Antes, quando eu não tinha muito objetivo, eu só contava a minha história, cara, era muito, muito menos impactante. Entendi. Tipo, working backwards do sentimento que você quer gerar. E aí você fala, cara, se esse é o sentimento, o que que dentro da minha história tem os elementos até lá? Exatamente. Legal. E aí, uma dúvida que eu tenho, assim, é, tipo, o que que você tá... Cara, eu esqueci o que eu ia falar. Mas lembrei. Você considera a sua aptidão a navegar ambiguidade, arte, de certa forma, como seu superpoder para construir a tese da Úrsula? Porque realmente tem muito fit, porque essa não é uma tese convencional e você precisa navegar muito mais do que números, growth rate e coisas tradicionais de métricas ali. Você precisa navegar uma camada muito mais profunda do que isso, né? Dado esse fato, e que você naturalmente tem aptidão de navegar a arte, a conexão, essa coisa mais subjetiva e mais interpretação da tese. Você considera esse o seu superpoder para construir a tese da Úrsula? E se não for, qual que você considera? Boa. É, cara, na verdade, eu acho que isso é table stakes, é o esperado para construir uma tese verdadeiramente world changing, assim. Eu acho que o ecossistema brasileiro de VC e startups, ele foi muito moldado pelos nossos early exits, né? Então você tem Mercado Livre, você tem Viva Real. A cultura que isso gera é uma cultura de resolver ineficiências operacionais, resolver ineficiências logísticas. E, cara, isso pode fazer sentido. É um mercado que ainda está muito pouco desenvolvido, né? Você ainda tem muito problema estrutural para resolver, e por conta disso você ainda pode ter venture scale outcomes aqui na região. Quando você vai para Estados Unidos, mas mais especificamente Vale do Silício e São Francisco ali, a maior parte dos últimos exits e das enormes valuations tem um altíssimo nível de ambiguidade envolvida. Que no Brasil era muito mais a dificuldade técnica de executar essas coisas. Lá fora, o técnico é o table stakes. Ambiguidade é table stakes. Você precisa tomar risco para ter um venture scale outcome. Então, como eu estou posicionando a Ursa como uma empresa verdadeiramente global, eu acho que isso é o mínimo esperado, mas não que seja fácil. Eu acho que mesmo lá tem muito mais QI do que coragem. Né? Então, eu acho que coragem é um asset que está em falta. Agora, sobre o meu superpoder para construir a Úrsula, aí sim, esse olhar artístico é algo diferente. Mui- Muitas das pessoas que querem fazer companions ou AI para crianças abordam isso como se fosse B2B SaaS. Então, você vê os sites e é tudo muito feio, tipo, as pessoas estão tentando A/B test their way into a good story. Eu não acho que é assim que funciona. Não, eu consumo muito mais Pixar do que playbooks de SaaS como inspiração para o que eu quero construir. Eu acho que isso sim é um grande diferencial, pelo menos nos players atuais do mercado. Velocidade de execução, isso sim também é muito importante. O time que a gente montou, ele é bem sênior e se move bem rápido. Eu acho que isso dá
E a gente não teve medo de pegar skill sets esquisitas desde o começo. Cara, uma das pessoas full time no nosso time é um animador. Tipo, a maior parte das pessoas tá ou outsourcing isso, ou, sei lá, tentando usar alguma AI tool para acelerar. Cara, eu acho que você ter arte dentro de casa para uma tese como a nossa é um puta diferencial. Você embrace arte como um diferencial competitivo, digamos assim. Uhum. Total. Assim, de novo, é muito menos legível e o processo, ele é mais complexo, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que você constrói algo universal. Cara, todo mundo adora um filme da Pixar, né? Criança, adulto, porque ele é genuíno, a história é humana. Você se conecta com os valores que estão sendo ali transmitidos. É muito isso do que a gente está tentando buscar para dentro da Urso. Entendi. Boa. Pedrão, estamos quase estourando o tempo aqui, mas eu queria continuar conversando muito mais, porque é conversa de amigo mesmo. E aí a última pergunta, antes de finalizar, cara, se teletransportando para 10 anos para frente, assim, o que você definiria como sucesso para ser atingido 10 years from now? Tanto você, Pedro, quanto tem um grande quê do Pedro a Úrsula, né? Então, é, o que você olharia 10 anos para frente e falar, cara, estou realizado, acho que esse é o atingir o que eu gostaria, assim. Legal. Essa é uma pergunta pra gente assistir essa gravação daqui 10 anos também. Exatamente, tomando uma cerveja. Mas, cara, como Pedro, eu acho que a minha maior ambição é provar que eu consigo ganhar um jogo que eu escrevi as regras. Então, eu quero construir algo que todo mundo pode usar e manifestar algo novo no mundo. Eu quero adicionar conhecimento ao pool de conhecimento da humanidade. Isso através de produtos. E todo mundo caga a regra, né? Então tem gente que fala que você precisa crescer muito desde o princípio, tem gente que fala que tá ok você ficar na ambiguidade. Sei lá, tipo, eu quero fazer o meu próprio playbook e tá muito consciente ao longo desse processo e terminar isso sem cagar a regra pra mais ninguém. Né? Só conseguir sempre get down to the level da ajuda que a pessoa precisa. Às vezes, se ela tá construindo B2B SaaS é diferente, se ela tá querendo construir consumer é diferente. Enfim, quero contribuir conhecimento pra humanidade, não ficar enrijecido, né, cagando regra pra todo mundo depois disso, porque eu acho que isso enche muito saco. Aproveitar muito o processo. Então, cara, fundraising é um saco e traz muita ansiedade, mas hoje eu já consigo olhar para semanas atrás e ficar, pô, foi legal, teve seu valor, me ajudou a crescer como ser humano. Será que eu consigo fazer isso no momento? Então, não abrir mão do processo para chegar lá também. Em termos de Úrsula, cara, eu espero já ser objeto de desejo para toda criança no Natal, né, mãe, quero uma Úrsula. Depois 10 anos, vai, já tem gente usando a Úrsula pelos últimos 6, 5 anos. Legal. Boa. Passamos aqui, então, pelo podcast com o Pedro. E aí, meus takeaways, assim, de cara You, a minha definição do Pedro é You are crazy enough para construir a tese e grande parte da tese é ter uma pessoa crazy enough para tocar a tese. Então, muito legal sempre falar com você, Pedrão. Queria te agradecer pelo teu tempo aí, acho que foi legal. Voltando para São Paulo, vamos tomar uma cerveja juntos, marcado de tomar uma cerveja. E é Com isso, certeza. pessoal. Valeu pelo papo, Pedrão. O seu valeu, mas tamo junto. Esse foi o podcast com o Pedro, founder da Úrsula. Valeu! Valeu!